Você lembra da diferença entre PA e PG? São duas sequências numéricas muito parecidas. A grande diferença entre elas é que uma soma enquanto a outra multiplica. Isso faz com que uma progressão geométrica, chamada PG, cresça muito mais rápido. Relembrar tudo isso, para esclarecer na sua cabeça, está aqui um comparativo bem interessante de PA e PG. Primeiro a gente vai relembrar definindo. PA sempre soma um mesmo número, esse número a gente chama de R, enquanto na PG sempre multiplica um mesmo número e esse número a gente chama de Q. A PA, ela pode ser crescente quando a razão é positiva, decrescente se for negativa. A PG tem três classificações. Crescente se a razão for maior que 1. Decrescente se a razão estiver entre 0 e 1. E alternante se a razão for negativa. Então, bem dois exemplos aqui bem fácil para você. 1, 3, 5, 7 é uma PA de razão 2, vai sempre somando 2. 10, 7, 4, 1 é uma PA de razão menos 3, decrescente. Enquanto aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16, uma PG de razão 2, vai sempre multiplicando por 2. 243, 81, 27, 9 é uma PG de razão 1/3, mais uma, 2, menos 6, E ferrou. 18, menos 54 e vai embora. E cada número é o anterior multiplicado por menos 3, uma PG alternante. Somou sempre o mesmo número PA, multiplicou sempre o mesmo número PG. Essa é a definição, é assim que a gente compara os dois. A propriedade 1 é a propriedade da média. Para quando eu tenho três termos consecutivos, como que eu faço na PA? Se eu tiver três termos consecutivos, na PA, o do meio é a média aritmética de quem está antes com quem está depois. Então, na PA, se eu tiver três consecutivos, esse daqui é a média desse com esse. Três consecutivos, esse é a média desse com esse. Já na PG, Um pouquinho diferente. se eu tiver três termos consecutivos, o termo do meio ao quadrado é o antecessor vezes o sucessor. Alex, posso escrever que B raiz de AC? Não. Não. Porque B pode ser menos a raiz de AC. Caso a PG seja alternante, pode ser que essa caceta do B seja negativo. Por isso que é melhor guardar assim. 90% ou mais das vezes ele vai ser positivo, mas pode acontecer do arrombado que inventou um exercício para você lá, colocar uma caceta de um B negativo. Então decora assim. PA, 3 consecutivos, o do meio é a média aritmética desses dois. PG, 3 consecutivos, o do meio ao quadrado é esse vezes esse. O do meio ao quadrado é esse vezes esse. Vem comigo agora, propriedade 2 ou propriedade dos termos equidistantes. Eu botei aqui um exemplo com 4, mas poderia ser com 5 também. No caso da PA, quando eu tenho um número par de termos, a soma dos termos equidistantes é sempre a mesma. Ou seja, você junta esse com esse, tem que dar a mesma coisa que se você juntar esses dois. No caso da PA é com soma, então A mais D dá igual a B mais C. No caso da PG, com produto, com multiplicação. A vezes D é igualzinho a B vezes C. Até eu só enrolei você. A parte que interessa é o termo geral. Como que eu acho um termo lá na frente da PG? Eu vou colocar um termo aleatório, só para ver se você relembra. Na PA, quem é o termo A25? É A1 mais 24 vezes a razão. Já na PG, quem seria o termo A25? Seria A1 vezes a razão elevado a 24. Os dois têm uma semelhança. Se eu quero o termo 25, aparece o 24. Se eu quiser o termo 30, aparece o 29. A diferença é que aqui o 24 é vezes a razão e aqui ele é elevado na razão. Então, a N é A1 mais N menos 1 vezes R. É 1 a menos do que o AN, o número que acompanha R. Esse daqui é o termo geral da PA. E o da PG, a N é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Com essa expressão, eu consigo localizar um termo na PG lá na frente. Se eu quiser o A50, é só colocar o A1 aqui, a razão elevada a 49. Passa o time! Uhul!
Já a soma SN é uma expressão que me permite encontrar a soma de todos os termos ou de uma PA ou de uma PG. No caso da PA, SN é a soma de dois equidistantes, que normalmente a gente pega o primeiro e o último, multiplicado pela metade da quantidade de termos. Então, se eu quiser S30, A1 mais A30 vezes 15. Por que 15? Por que 15? Não entendi, eu sou debiloide. Se eu quiser S30, A1 mais A30 vezes 15, porque 30 dividido por 2 dá 15. Ah, Alex, eu pensei um jeito de te ferrar. Se pedir S19, o que eu faço? Chora. Pede pra sua mãe resolver pra você, mongoloide. Tá achando difícil? Mesma coisa. S19, A1 mais A19 vezes 19 por 2. Ah, mas aí eu vou trabalhar com vírgula. Não vai não. Não vai porque o número que vai daqui vai ser par, se simplifica com 2. Caso todos os números sejam inteiros, os que estão na PA. Se já tiver fração na PA, aí você se ferrou. Aí não tem como escapar. Então, S100, A1 mais A100 vezes 50. S101, A1 mais A101 vezes 101 por 2. Não tem como escapar disso. A PG tem duas fórmulas para soma. Uma, quando eu vou somar finitos termos, tanto faz se ela é crescente ou decrescente, que é essa fórmula aqui, ó. Sn é A1, Q elevado a n menos 1, sobre Q menos 1. Eu vou te dar uma caceta de uma dica. Se por um acaso eu pedir para você somar 6 termos de uma PG, coloca os 6 termos um debaixo do outro e soma. Não usa fórmula, não faz sentido. Por que não faz sentido? Usar a fórmula para somar 6 números, põe um número debaixo do outro e soma. Tá dada a dica. Se o exercício é normal pedir para você somar, no caso da PG, 5, 6 termos, nesse caso não vale a pena usar a fórmula. Agora, o que cai bastante é, quando que eu uso essa fórmula da PG infinita? Eu preciso que a razão esteja entre 0 e 1, preciso que o n seja um número absurdamente grande, tipo assim, 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16. Nesse caso, o limite dessa soma é A1 por 1 menos a razão. Isso foi um comparativo. Isso daqui é para você que já estudou PA e PG separado e agora a gente consegue comparar os dois. Foi só isso, um comparativo para você ter todas essas ideias na cabeça. Valeu, time! Uhul!